E aí pessoal, Fernando aqui. O meu objetivo hoje com esse vídeo é te demonstrar como é que acontece a formação do fruto do açaí. Uma das culturas que tem se tornado uma das importantes fontes de receita aqui no Pará, no Brasil e também no mundo. Antes de irmos ao conteúdo do vídeo, eu gostaria de pedir a você que deixasse o seu like aqui embaixo, deixe o seu gostei, que verifique se você já está inscrito no canal, se não, se inscreva e que compartilhe esse vídeo com alguém que já cultiva açaí ou que pretende cultivar açaí no futuro. Eu tenho certeza que eu vou te trazer algumas informações bem interessantes de como é que você vai formar os frutos no seu plantio. Deixou o gostei? Verificou se está inscrito? Então bora lá! Antes de falarmos especificamente sobre o açaí, é importante que a gente saiba o que é a polinização, que é a responsável pela formação dos frutos de diversas espécies de plantas. A polinização nada mais é do que a transferência do pólen, que sai de uma flor masculina e vai em direção a uma flor feminina, fecundando ela. E quando acontece a fecundação, consequentemente, também se formam os frutos. E no açaí é exatamente isso que acontece. Mas o interessante é que o pólen que sai da flor masculina, ele não sai de lá por conta própria. Não existe um pólen que tenha autonomia de sair voando em direção à flor feminina. Existem alguns fatores que vão permitir com que o pólen saia e vá ao encontro da flor feminina. São esses fatores ambientais ou seres vivos. Os fatores ambientais seriam, por exemplo, a água da chuva, o próprio vento, que podem carregar esse pólen até uma flor feminina. E também existem os seres vivos que fazem o papel de transportar esse pólen, os chamados polinizadores. Esses seres vivos podem ser os insetos, morcegos, borboletas, mamíferos, inclusive o próprio ser humano pode ser um polinizador de alguma espécie de planta. Olha só um exemplo. A pimenta do reino, que é uma outra cultura muito forte aqui no Pará, ela tem como principal polinizador a água da chuva. Se acontecer das flores da pimenta do reino ficarem prontas para cruzarem entre si, e nesse período não estar chovendo, infelizmente esses cachos terão muitas falhas. Serão cachos que não irão formar todas as suas frutas. E ele ficará então banguela. É um apelido que nós damos aqui a esses cachos que infelizmente não formaram todas as suas frutas. Mas no caso da espécie de nosso interesse aqui nesse vídeo, o açaí, são os seres vivos que são responsáveis por essa polinização. Mais especificamente, um grupo de insetos, como eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Agora, bora entender um pouco mais como é que funciona o comportamento das flores do açaizeiro. Para a gente entender melhor como é que funciona a polinização na cultura do açaí, é importante que a gente entenda como é que estão organizadas as flores masculinas e femininas no açaizeiro e também como elas se comportam. E para isso, bora olhar aqui uma inflorescência. Inflorescência nada mais é do que o conjunto de flores do açaizeiro que juntas formam o cacho. E esse cacho ele é composto por várias ráquilas. A ráquila nada mais é do que essas artes que você vê na inflorescência. Cada uma dessas artes, que parece um dedo, né, ela contém várias flores. E essas flores elas se dividem tanto em flores masculinas quanto flores femininas. O interessante é que para cada uma dessas ráquilas, ou seja, para cada uma dessas artes aqui da inflorescência, você tem a presença de flores masculinas e também de flores femininas. Para cada flor feminina que você encontra nesse cacho, você tem 3 flores masculinas ali próximas também. Porém, o curioso é o seguinte: por mais que essas flores masculinas e femininas estejam bem próximas umas às outras, na mesma arte, na mesma ráquila, elas não conseguem se cruzar. O açaí, por mais que tenha essas flores bem próximas umas às outras, ele é uma espécie que nós chamamos de autoincompatível. É uma espécie na qual as flores não conseguem se cruzar. E o motivo que torna o açaí autoincompatível é o comportamento das suas flores. No açaí existe um desencontro entre a liberação do pólen pela flor masculina com a abertura das flores femininas para receber esse pólen. Esse desencontro ele dificulta ou mesmo impede o cruzamento entre elas e a consequente formação do fruto. Na prática, o que acontece no açaí é o seguinte:
Durante aproximadamente 12 dias, as flores masculinas elas ficam liberando pólen. Nesse período, as flores femininas ainda estão fechadas. Depois desses 12 dias, passa-se uns 3 dias sem atividade de flores naquele cacho. E em seguida, as flores femininas resolvem abrir. E ficam ali abertas por um período aproximado de 5 dias. Mas, nesse período, as flores masculinas já pararam de liberar pólen. O que acontece aqui é a chamada potandria, ou seja, um desencontro na abertura das flores. Especificamente, acontece a potandria do tipo dicogamia, que é quando a flor masculina ela fica pronta antes da flor feminina. E dessa forma, como é então que o açaí consegue se polinizar, já que o pólen ele não está disponível quando a flor feminina está pronta para recebê-lo? É aí que entra a estrela da polinização do açaí, que são os insetos polinizadores. Como em um único pé de açaí existe esse desencontro na abertura das flores, é necessário que o pólen saia de um açaizeiro que se encontra em uma touceira e vá de encontro a um açaizeiro que fica em uma outra touceira. E dessa forma, as chances de que o pólen esteja pronto para fecundar encontre uma flor feminina pronta para receber esse pólen. Então é necessário que o inseto faça o transporte desse pólen de um açaizeiro de uma touceira e vá até outro açaizeiro em uma outra touceira. E aí que entra então os insetos polinizadores. No açaí, estima-se que são mais de 100 espécies as responsáveis pela polinização do açaí. E aqui vai um ponto interessante. São muito mais de 100 os insetos que visitam as flores do açaí. Porém, como eu falei para você, para que o inseto seja um polinizador, ou seja, para que ele ajude o açaí a formar seus frutos, é necessário que ele saia de um açaizeiro e vá até um outro açaizeiro, de uma outra touceira. Do contrário, ele não é um polinizador. Ele é apenas o chamado visitante floral. Ele está apenas ali retirando o néctar, se alimentando do pólen do açaí, mas não está fazendo o papel de polinização. É por isso que algumas poucas espécies são responsáveis por grande parte da polinização do açaí. Dentre essas espécies, os principais grupos são dos besouros, os chamados coleópteros, das moscas, as chamadas dípteras, das vespas e principalmente das abelhas. As abelhas são responsáveis por mais de 90% das polinizações que acontecem no açaí. Todos os insetos que estão presentes ali no açaizal, eles são fundamentais para o ambiente ali formado. Eles são importantes porque eles exercem outras atividades naquele ambiente. Mas sem dúvida nenhuma, as abelhas, como responsáveis por mais de 90% das polinizações, elas são fundamentais para que o seu açaizal, para que o seu cultivo de açaí, ele possa ser rentável, porque ela é responsável pela grande parte da formação das frutas do seu plantio. E o fato das abelhas serem responsáveis por mais de 90% das polinizações do plantio de açaí torna curioso a gente ver ainda cenas como essa daqui, onde se queimam colmeias, ainda mais perto de plantios de açaí. Não faz absolutamente nenhum sentido. Isso porque sem os insetos, e principalmente sem as abelhas, dificilmente você terá a formação de frutos do açaí. Como eu espero ter te demonstrado, a polinização é fundamental para que você consiga produzir açaí. Do contrário, sem polinização, sem formação de frutos. E se você quer colher açaí, eu te recomendo fortemente que você se eduque em relação à polinização dessa cultura. E para isso, eu recomendo que você busque trabalhos realizados pela Embrapa Oriental. Principalmente os trabalhos realizados pela pesquisadora Márcia Mota Maués e seus colaboradores, que vem pesquisando como é que funciona a ação dos polinizadores na cultura do açaí. Estudos esses nos quais eu me baseei para fazer esse vídeo. Eu realmente espero ter conseguido te demonstrar como é que funciona a polinização e a formação das frutas do açaí. Em retribuição, eu peço que você deixe o seu curtir aqui embaixo, que você se inscreva no nosso canal e que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas que queiram ou que já cultivam açaí. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.